Sejam bem-vindos, meus irmãos, a esse encontro nosso com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, onde nos reunimos para nos alimentarmos desse pão espiritual, adquirir conhecimentos e valores morais e espirituais, onde, através desse contato entre o plano espiritual e o plano material, nos unimos em torno da palavra amor, de compreensão e do perdão. Vamos nos preparar para o início do Evangelho com a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus 6:10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumento de trabalho. Encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os cargos próprios. Tem contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos da frente. Passas pelas experiências de que não prescinde para a conquista da sublimação que demandas. Recebe os parentes e a afeição dos que mais necessita, para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Vive na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação, a fim de que adquira o autocontrole. Atravessa circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te veja, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queira como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão de que deseje, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada à lei do espaço e do tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Jesus, Mestre amado querido, nesse momento do Evangelho, que terá a oportunidade de ouvirmos, conhecermos e alimentarmos da Sua Palavra, nós dos grupos Reflexões Diárias, Prece Espírita Allan Kardec, viemos, através desse Evangelho, pedir em oração para todos aqueles que colocaram nome nos pedidos de orações ou por intercessão das pessoas que amam em todos os grupos do Evangelho que citamos, nos grupos Prece Espírita Allan Kardec, nos grupos Reflexões Diárias Portugal, Reflexões Diárias, nos grupos Caminho da Espiritualidade, nos grupos Reflexões Diárias no canal do YouTube, nos grupos de WhatsApp Reflexões Diárias, Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade, enfim, em todos os grupos que administramos, que participa conosco dessa jornada de divulgação espiritual e que de alguma forma recebe nomes, orienta, acolhe nossos irmãos encarnados e desencarnados. Peço pelos administradores, pelos seus familiares, olhe por todos os nomes que foram colocados em oração, os que foram pensados, aqueles que foram anotados e os que não foram anotados, mas que a luz do nosso Mestre Senhor possa chegar a cada lar,
iluminando cada cômodo, cada cantinho de cada casa, transformando esse ambiente físico em um lar, acolhendo os irmãos encarnados e desencarnados que se encontram na casa de todos esses que têm acesso ao Evangelho. Hoje o nosso Evangelho será o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 14, Suicídio e a loucura. 14, 15, 16 e 17. A calma é a resignação, aurida de maneira a encarar a vida terrestre e na fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, pois pela maneira que o espírito faz encarar as coisas deste mundo, ele percebe com indiferença, com alegria, mesmo os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essas forças que o colocam acima dos acontecimentos preservam a sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que se pode chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de serem melhor os dias seguintes, tem facilmente a paciência. Ele só se desespera se não vê o fim para o seu sofrimento, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão a morte, esperando nada. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, a ideia materialista numa palavra só, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem a provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm de esperar depois da morte. Não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tenha melhor do que fazer que senão se matar? Que eles poderiam dizer para disso desviá-lo? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma outra coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente do que mais tarde, assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pensamentos suicidas. É aqueles que se fazem seus apóstolos, assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitido dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida prolonga indefinidamente até o além-túmulo, mas em outras condições dai a paciência e a resignação, que afastam muito naturalmente o pensamento de suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo ainda tem sobre esse aspecto um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Há entre suicidas aqueles cujo sofrimento, por não senão temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar que pensar a qualquer um fosse tentado partir daqui antes da ordem de Deus. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido infeliz, mas resignado sobre a terra,
A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente ao contrário do que esperava, e que se livra de um mal para ter um pior, mais longo e mais terrível. Que se engana se crê que, se matando, ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos de sua afeição que estavam ali a reencontrar, de onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando senão decepções, está contra seus próprios interesses. Também o número de suicídio impedido pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídio consciente. E se comparando, pois, ao resultado das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica de outro dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Vamos a alguns comentários, né? Qual é o objeto nosso? Qual é a nossa necessidade da reencarnação? Para o nosso desenvolvimento, onde nós podemos desenvolver as nossas potencialidades nas mais diversas direções do bem. Nós nos reencarnamos sempre no intuito de buscar a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral, ética, nossa aquisição de valores e conhecimento, e a nossa união fraterna com todos aqueles irmãos que nos cercam, superando os erros, dificuldades, ampliando o nosso amor e o nosso relacionamento com todos. Nós não reencarnaríamos sem um propósito de uma construção interior muito bem definida. Ao nos prepararmos para reencarnarmos, nós temos uma programação das nossas missões e das nossas expiações que nós temos que passar, né? Onde é colocado os pontos mais importantes. São os pontos fundamentais que vão nos dar as diretrizes. Não são detalhes, né? Eles são programados antes e são baseados nas nossas vidas pretéritas, em tudo aquilo que nas nossas aquisições pretéritas, de valores e de coisas ruins. Em cima disso é traçado metas para o nossa próxima reencarnação em cima desses pontos fundamentais. E nesses pontos, né, estão incluído aquilo que nós realizamos ou que deixamos de realizar nas reencarnações anteriores. Nesse ponto, né, é definido as nossas famílias, né, aquele conjunto de experiência que tivemos, as felizes, as infelizes. Vamos definir também o nosso trabalho, nosso modelo de trabalho, tudo aquilo que nós vivenciamos e que os frutos que adquirimos do trabalho e o erro, as doenças que vêm marcadas no nosso perispírito, adquirido através do nosso mal proceder nas vidas passadas, né? Os males e os problemas que não conseguimos superar os vícios que não conseguimos superar nas vidas passadas. Tudo isso interfere no planejamento para o nosso processo reencarnatório de aquisição de valores. Evidentemente também que o hoje, né? O hoje vai interferir em tudo aquilo que nós temos de aquisições morais nessa vida. Então, o que fizemos no passado, em nossas vidas, é muito importante nessas diretrizes geral, a família, a nossa proteção à saúde, nas nossas doenças, no local onde vamos morar, no meio que vamos conviver, no trabalho que teremos, enfim. Tudo isso é um conjunto de metas e diretrizes que são preparados com antecedencialmente no planejamento reencarnatório, baseado em tudo aquilo que fizemos em vidas anteriores. Porque muitas dessas provas que vivemos hoje, todas as vezes, todas aquelas provas que tiveram reflexo no ontem, né, que acabam por hoje
também sobrando requisitos dela, porque nós não conseguimos superá-las, essas provas retornam em nossas vidas até que tenhamos uma condição completa de encerrar aquele ciclo. Portanto, todas as provas ou as expiações ou as missões que nós não conseguimos cumpri-las corretamente, elas retornarão em ciclos durante a nossa vida e se estenderão a outras vidas até que tenhamos superar. Por isso que essas provas se repetem um momento, são erros difíceis do ontem que nós não conseguimos superar. E ela não vem, às vezes, com mesmas. Quando nós superamos, aí ela não vem com esse aspecto, ela muda. Nós já superamos essa etapa, né? Por exemplo, nós podemos conviver com uma doença no passado. Se nós lidamos corretamente com essa doença, se nós superamos tudo aquilo que aquela doença quis nos mostrar, nos ensinar, ela não vai voltar no futuro. Mas se nós convivemos com a doença no passado, desencarnamos com raiva, não aceitação, não tivemos resignação, ela vai voltar para nós novamente, em outra vida, para que nós aprendamos a superar, né? Então, se nós olharmos por esse lado, nós veremos que isso é um lado educacional. Nós, como numa escola, fomos reprovados, fazemos a prova novamente. E assim são com os nossos maus proceder, com as nossas doenças, com as nossas provas, as nossas expiações. Se nós não conseguirmos superá-las corretamente, elas retornam ou na mesma vida ou em outra vida para que nós tenhamos que conviver com ela novamente e superar da maneira correta. O espírito, ele cria muitos vícios de comportamento. E quando no passado encontramos com uma prova, por exemplo, perca de ente querido, problemas financeiros, problemas de amor, de doença, de trabalho, ele não consegue superar isso, tudo isso fica gravado no seu perispírito, para que numa nova situação, em uma outra vida, ela vem planejada no novo planejamento reencarnatório para que ele possa viver essa mesma experiência até que ele consiga. Por isso que isso é um processo de repetição, para que no futuro se dê uma resolução diferente daquela que ele fez no passado. E quando nós trazemos essas pendências, né, que nos força a encontrar soluções melhores para resolvê-la em outras vidas, mas muitas vezes nem todos conseguem uma nova solução. E o intuito de resolvê-las recai sobre o que já foi feito na vida passada. Ou seja, nós cometemos o mesmo erro de vida passada na resolução de dificuldades que ora entramos enfrentando. Muitas vezes o espírito não suporta essa dor, essa angústia, né? E às vezes, quando nós estamos passando por muita dificuldade, por muita dor, nós temos 5 portas, né? Basicamente assim, diremos, para nós superarmos. A primeira porta é a da violência, né? Quando eu sinto dor, por exemplo, vamos falar de um ente querido. Alguém vai e mata um ente querido. Aquele processo de violência faz com que eu queira revidar o que fizeram com esse ente querido meu. Então eu vou lá na vingança e mato. Ou seja, eu estou falindo nessa prova e eu vou ter que fazer, porque além de eu ter cometido uma infração divina, por exemplo, de matar uma pessoa ou de qualquer outro processo que eu me vingo para tentar superar essa dor, eu estou falhando nessa prova ou nessa expiação. Então, eu estou cometendo 2 erros. Essa prova não ficou cumprida para mim. Eu terei que viver essa dor numa outra vida para tentar superá-la de forma diferente. Outra porta também é a do medo, né? Aquele que nos tranca para a vida, não sai mais de dentro de nós. Nós ficamos com tanto medo que, num processo de dor, de aflição, que nós nos trancamos, nos fechamos e não podemos caminhar mais.
Tem aquela outra porta também que é a da tristeza, aquela amargura sem fim que acha que é vítima de tudo, que está sendo perseguido e que não consegue digerir o que sofreu. E essa tristeza impede a pessoa de seguir para frente. Tem a outra porta que é a porta da fuga, né? Ele foge desse processo através das buscas de vícios, né? Vícios de todas as espécies, drogas químicas, de álcool, de pornografia. E nesses vícios nós envolvemos nele de tal forma que fugimos daquele problema, né? É um subterfúgio para fugir de um problema, mas criamos um outro problema muito maior com as nossas dependências, com o nosso mal proceder. Existe a porta da maturidade. Aqui nós vamos aprender a lidar de maneira serena, de como conduzir esse problema, de como podemos tirar desse problema os ensinamentos que ele quer nos dar, né? Porque a dor, ela é um mensageiro, né? Essa dor, esse problema é um mensageiro que nos traz uma mensagem. E o que nós devemos fazer então? O que nós devemos aproveitar dessa mensagem? Essa é a questão. Porque é comum que nós ficamos com o mensageiro, que é a dor, não tiramos proveito da mensagem, que é o que ele quer nos ensinar, e falimos nessa prova, porque deixamos a mensagem fechada e ficamos com o mensageiro, como teria que ser o contrário. A dor, como mensageiro, nos visita, nos traz uma mensagem, nós devemos absorver essa mensagem, conviver e tirar dela uma educação, um ensinamento e devolver ao mensageiro que é a dor. Porque esse processo, após superado, ele não retorna, se ele é superado completamente, e nem em outra vida. Mas nós tendemos a fazer ao contrário, né? Ficar com o mensageiro e esquecer a mensagem. Então, nós temos que trabalhar essa dor que chega até nós e ver o que ela quer nos dizer, o que ela quer nos mostrar, né? Porque sempre nós temos que aprender alguma coisa. Toda vez que a dor chega, né, que renasce essa violência, né, ela quer nos mostrar alguma coisa e nós temos que aprender. Se nós, vamos dar um exemplo, se nós passamos por uma dor muito grande, não conseguimos superar e reagimos com violência. Na próxima vida, essa dor vai chegar, só que aí vai nos encontrar fraco. Nós não vamos ter a condição de ser violento, porque a violência nós já usamos no subterfúgio na vida passada e erramos. Para que nós não incorramos no mesmo erro, ela vem, nos traz fraco. Aí nós já temos mais uma dificuldade. Além de sermos a dor, nós não vamos ser fortes para poder enfrentá-la. Então a dor acaba tornando um aspecto mais pesado. Essas experiências ficam mais difíceis. Todas as vezes que nós não conseguimos superar e reagimos de forma errada, um novo ciclo, quer seja nessa vida ou em outra, virá, de certa forma, até mais forte, porque vai trazer junto alguns impeditivos que nós erramos da vida passada, para nós não usarmos esse mesma porta, esse mesmo caminho, né? Então, hoje nós fizemos uma confusão, que é confundimos a dor que nós estamos vivendo atualmente, ou o sofrimento, com a vida. E aí, quando se confunde essa dor atual, essa dor momentânea com a vida, aí a gente começa a se perder. Acha que a vida é dor. E a vida não é dor. A vida é amor, é oportunidade, é crescimento, é evolução. A dor é uma mensagem momentânea que será superada. E não a dor é uma vida. Mas essa dor fica latejando, as pessoas não conseguem superá-las. E com essa confusão ela acha que, bom, se eu terminar com a vida, eu termino com a dor. Então esse é um caminho para o suicida, confundir a vida com a dor. Ele acha que se extingue a vida, está extinguindo a dor. Só que aí ele faz uma opção
uma outra opção, né? Que não é nem essas 5 que nós falamos, mas é uma sexta opção, que é a mais dolorosa de todas, que é extinguir a vida para superar a dor. E quando ele faz isso, ele cria uma dificuldade muito maior, porque quando ele termina com o corpo físico, ele percebe que ele está vivo. Ou seja, ele só acabou com o corpo físico e continuou com as dores, com todos os seus problemas ampliados, porque se ele tinha dificuldades financeiras, seus familiares que ficaram na Terra vão continuar tendo as dificuldades ainda ampliado, porque ele poderia dar suporte para todos e não consegue. Se ele tinha problemas de relacionamento, ele vai ver o cônjuge, os parceiros dele seguindo a vida e ele em sofrimento. Se ele tinha problemas de doenças, a doença continua da mesma forma no plano espiritual, ou seja, ele não conseguiu resolver a situação, matou o corpo físico, mas continuou com todas as suas dores. E as sensações, né, depois do suicídio não são amenizadas, pelo contrário, ela aumenta. Porque quando nós nascemos, nós viemos com um fluido, né? Um fluido vital que como se funciona como fosse a nossa bateria. E ele nos dá o nosso tempo de vida, se nós usarmos corretamente esse fluido, ele pode sim aumentar um pouco e pode diminuir, conforme nós trabalhamos as nossas virtudes, os nossos más pendores. Se nós exageramos numa vida desregrada, esse fluido diminui. Se nós trabalhamos no bem, ele pode aumentar um pouco. Mas a nossa carga tem essa média. E quando nós suicidamos antes da hora, o que ocorre? Esse fluido continua vivo, né? E esse fluido, o que ocorre? Ele é o que dá essa sensação nossa de ligação com a parte material. Então, o fluido de um suicida está, dependendo da idade dele, ainda todo vapor, ele ainda teria uma sequência de vida por algumas dezenas de anos. Em contrapartida, ele cessou a vida física. E esse fluido fica gravado no perispírito desse suicida. E, através desse fluido, ele passa a ter as mesmas sensações físicas que ele tinha quanto vivo. As dores, a angústia, e ele passa a viver aquele momento, né, que ele cometeu o ato. Exemplo, alguém que atira no ouvido, ele começa a sentir aquela bala entrando no seu ouvido constantemente, aquilo não para, entra milhares, milhões de vezes, a dor lacinante, né? Ele começa a ter a sensação de estar sendo enterrado vivo, dos vermes estar comendo seu corpo, porque ele mantém aquela ligação, porque esse fluido faz com que ele mantenha essa ligação. Por que esse fluido, então, não é retirado? Porque há casos que o fluido é retirado. Por exemplo, um caso de acidente grave que foi um jovem, vamos falar assim. Esse jovem morreu num acidente grave, mas que ele tinha uma missão, ele tinha uma aceitação dessa morte, que é difícil a aceitação. A espiritualidade, para evitar esse sofrimento, vem e tira aquele fluido, que é o que dá essa sensação. Então ele fica mais aliviado, ele consegue superar aquele momento. Mas existe aqueles espíritos que não conseguem fazer a aceitação, então ele continua com esse fluido vital que faz com que ele sofra, porque faz com que ele sinta a sensação de tudo que ele está passando. Mas isso é um castigo? Não, é um educandário, porque isso vai ficar gravado no espírito, que ele tem que compreender que essas sensações que ele sente, as dores que ele sentiu do ato cometido, do erro, que vai perdurar por algumas dezenas de anos durante esse processo de vida, né, de carga ainda do fluido vital, para que ele não tente fazer isso numa próxima vida. Isso fica gravado no seu ser, no seu espírito. Aí, quando ele pensar numa vida futura, em tirar a vida, ele vai lembrar de sensações que ele teve no passado e vai... Isso faz mal, isso faz sofrer.
Todos conseguem superar uma vida e não cometer. Alguns conseguem, outros suicidas às vezes são reincidentes, não conseguem, falam em novas provas e tornam a, a suicidarem novamente. Então essa sensação orgânica, né? Essa sensação de dor, de desejos, de vício, e ainda tem mais uma dificuldade, essa sintonia que ele também não consegue sintonizar com espíritos benfeitores, porque o ato de culpa por essa rebeldia contra a vida que ele cometeu, o coloca numa sensação de vibração muito baixa, desqualificando toda aquela sintonia que ele poderia buscar ajuda. Então, mesmo cercado de benfeitores, ele não consegue ter acesso à ajuda, porque a sua autoculpa é muito grande, né? E ele sofre demais por isso. Então, nessa condição, fica os suicidas. Alguns, dependendo do trabalho, do bem, dependendo da situação, com o tempo, têm seus fluidos retirados antes do final, do esgotamento dele. Isso é muito individual, vai muito de cada situação. Na espiritualidade, todos os casos são individuais, conta tudo que é pró e tudo que é contra. E o objetivo desse fluido ficar é justamente o educacional, para que ele traga reflexo na vida futura do erro que ele cometeu no passado, porque fica gravado no perispírito. Aquilo que motivou o suicídio pode tornar a repetir numa vida seguinte. E se tornando a repetir aquela crise, aquele desentendimento, aquele conflito, ele vai ficar gravado o sofrimento que ele teve na vida anterior. De alguma forma, ele vai sentir receio de cometer esse ato, de ter esse impulso novamente. Então, por mais que às vezes nós ficamos consternados com o sofrimento dos irmãos que se suicidam, em função de que eles são levados automaticamente por sintonia a um vale muito doloroso, que é o vale dos suicidas, onde vibram todos esses irmãos consumindo o fluido vital, mas consumindo de uma forma dolorosa, pois ficam sentindo na pele, né, sentindo no espírito, como se fosse um corpo, todas as dores decorrentes do ato praticado, sem contar que o perispírito ficará danificado e que vai trazer sérias dificuldades numa vida futura, como problemas mentais, problemas de câncer e uma série de outras doenças decorrentes do ato que ele praticou. Então, esse fluido e o vale do suicídio é um educandário. Apesar de todo aquele sofrimento, eles estão sendo amparados pela espiritualidade, né? Estão sempre lá ajudando, só que eles não conseguem ver essa ajuda, porque a dor e o sofrimento deles é muito grande. O Espiritismo, então, vem nos mostrar isso e fazer-nos compreender que todas essas vicissitudes que nós passamos, atuais ou pretérita, decorrem das nossas atitudes, do nosso proceder, ou com as nossas virtudes, ou do nosso mal proceder. E aí nós podemos recomeçar. Nós sabemos hoje, através do Espiritismo, que as vidas pretéritas influenciam na vida atual. Então, essas dificuldades de nossos relacionamentos, nossos entes queridos, de trabalho e de outras coisas, muitas delas têm causas pretéritas e outras causas atuais, mas que poderão ser superadas e serão contornadas nas vidas futuras. É isso que nós podemos saber. E Deus, ainda na sua infinita misericórdia, quando traz de volta aquele suicídio após a extinção do seu fluido vital, após ser retirada de todo aquele momento longo, doloroso, de espera, da preparação, ele traz aquele irmão para um novo processo reencarnatório, onde nós falamos no início. Ali ele vai replanejar as metas principais e vai recomeçar. É lógico que dessa forma, após um suicídio, ele vai ter muito mais dificuldade, porque não só as provas tornam mais difíceis, mas também o corpo vem com sequelas maiores, que vai dificultar mais ainda
né? Normalmente eles vêm já tristes, né, por ter cometido vêm frágeis, vêm com sensação de abandono, vêm com tendências de depressão. A mediunidade quase sempre se faz presente nesses irmãos com suicida, mas não com o intuito da mediunidade, com o intuito dele trabalhar, mas no intuito dele usar da mediunidade para ele ter consciência que a vida continua. É como se fosse um alerta. Olha, aquela mediunidade permite ele ver que se ele cometer aquele erro, para onde ele vai? Porque ele tem acesso aos irmãos que estão no Vale do Umbral, aqueles irmãos que estão induzindo ele a fazer isso por sintonia de vibracional. Então, aquela mediunidade tem mais outro caráter educativo. E ele também vem cercado por familiares, por anjo da guarda, que vão velar por ele muito bem, para que ele não possa cometer novamente esse erro, ainda que alguns caiam, né? Que nem todos conseguem superar. Mas a espiritualidade vai estar sempre ali, amparando, tentando superar suas dificuldades, colocando proteção espiritual, colocando mensageiros de luz, família, para que isso não aconteça, para que isso não recaia novamente. E cabe a nós que conhecemos alguém que tem essa tendência, essa tristeza, ou que temos parente, que nós envolvemos esses seres com muito amor, né? Buscar transmitir para ele o evangelho, a paz, a compreensão, mostrar para ele o motivo das nossas vicissitudes, por que nós passamos por essas dificuldades e que essas dificuldades podem e serão sim superadas com a nossa dedicação, com o nosso amor, com a nossa força de vontade. Nós precisamos de nos ligarmos, nos ampararmos em todos esses irmãos que vibram nessa faixa, para que possamos juntos construir uma nova etapa na vida deles, tornando-os mais preparados para superarem essas dificuldades que eles se encontram, assim superando a prova, até o limite que ela esteja completamente superada e eles não precisam de passar por aquela situação novamente. Então, se vocês têm alguém que tem tendência suicida, trabalhem, não subestime essa situação. Né? E se você tem a tendência suicida, compreenda que a vida não é dor, a vida é amor. A dor é momentânea, é só uma mensagem que você deve absorver e deixá-la partir. E que tudo que você fizer ficará gravado. E essas experiências de que hoje você fugiu através do suicídio voltará com você novamente, de certa forma, talvez até com muito mais dificuldades, porque vai te suprimir algumas outras portas que você poderia estar fugindo dela, e agravado que vai te trazer sérios danos no seu corpo físico, dificultando mais ainda. Outra coisa que muitas vezes o suicida tem são sonhos recorrentes que está sendo comido por verme, sonhos recorrentes que está sendo enterrado vivo, sonhos recorrentes, né, que está caindo de um abismo, de alguma coisa. Esses sonhos também é uma forma de alerta de que essa pessoa já foi talvez um suicida. Não necessariamente é uma certeza absoluta, mas serve de alerta. Então, em base disso, que nós possamos valorizar a vida, valorizar o amor e saber que a vida é muito mais do que a dor. A dor é passageira, a vida é eterna. E nunca matando um corpo físico, morre-se o espírito. O espírito é eterno. Ele não morre, ele voltará à Terra quantas vezes forem necessário para a sua evolução. Milhares e milhares de vezes, não só na Terra, em outros planetas mais evoluídos, até a necessidade de não haver mais a reencarnação. Mas até lá, nós somos sim convidados ou somos trazidos ao corpo físico para essa busca desse processo evolutivo. Alguns mais doloridos, outros menos doloridos.
tudo depende do nosso proceder em nossa vida atual. O que foi nas vidas passadas nós não temos como mudar, mas o nosso proceder nessa vida, sim, temos como. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa do Evangelho de hoje sobre suicídio. Vamos então nos preparar para o nosso encerramento. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, estamos encerrando o nosso Evangelho. Nós pedimos antes que estenda a mão colocada sobre as águas postas, colocando nela seu fluido vital, colocando nela um lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas preocupações, que seja cortada as nossas induções suicidas, as nossas depressões, ansiedade, pânico, que leve luz aos hospitais, aos doentes, aos enfermos, aos presos nos presídios, aos jovens, aos abandonados nas ruas, aos idosos abandonados nos asilos, nos próprios lares, a todos os casais que encontram em dificuldade, aquele pai desempregado que não consegue alimentar seus filhos, aos membros dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, do canal Reflexões no YouTube, Caminho da Espiritualidade, tanto no Face como no WhatsApp, a todas as pessoas que de alguma forma deram nome para a oração, aquelas pessoas que foram anotados, que não foram anotados, que mensageiros sejam enviados a cada casa, cada cômodo de suas casas, levando luz, transformando aquele lugar físico e material num lar de união, de paz e de amor. Mestre amado querido, no seu encerramento final, vamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre.